Como os hominídeos fizeram para chegar aos extremos como Patagônia, Austrália e Canadá? Pergunta boa. Eu posso falar em 2 minutos. Duvido, Pirula. Posso falar em 2 minutos. Porra, duvido que o Pirula faz short que quando ele vai começar a explicar, acaba. Aí, mas short aí é too much, né? Mas TikTok agora aceita vídeo com mais de 10 minutos, não? Então... Quando eles mudam a ferramenta, eles ligam pro Pirula. Pirula, dá pra 3 horas agora. Não, então. Mas, enfim, a gente tem os dados de migrações humanas, né? A espécie humana surgiu na África. A Austrália foi um dos primeiros lugares onde foi, porque a gente saiu da África num primeiro momento, passou por todo o sul da Ásia, porque o clima naquela época era outro, tal, não sei o que, era muito mais quente. Né? Depois houve o resfriamento. Quando teve esse resfriamento, os mares baixaram, então dava para chegar na Austrália, né? Então foram andando a maior parte do tempo para a Austrália. Houve um pedaço lá que eles tiveram que ir de barco, né? Porque que a gente saiba, a Nova Guiné nunca foi grudada, pelo menos não no período de existência da espécie humana, à Indonésia, mas foram de barco até a Austrália. Isso coisa de 60 mil anos atrás. O outro que ele perguntou, qual é? Austrália, Oceania, Alasca, Patagônia, Canadá. O Canadá. Então, aí o outro, né? Todas as Américas foram colonizadas a partir da entrada de pessoas pelo Alasca, vindas da Ásia, né? Então, os indígenas aqui das Américas, eles tecnicamente são asiáticos, né? Digamos assim. Isso há mais ou menos uns 30 mil anos atrás. Tá? Pelo menos é o que as datações têm mostrado atualmente. Às vezes o pessoal descobre um pouco mais antigo e tal, e aí a gente, né, remodela a coisa. Assim, começaram pela América do Norte, né? Então fizeram lá, margeando a costa de barco ou andando mesmo, né? Caminhando, a gente está falando de alguns milênios, né? E depois, na última glaciação, você teve um bloqueio ali na parte do norte, e aí foi só para o sul. Aí aqui na América do Sul, a datação mais antiga para a Patagônia é na região de Monte Verde, no Chile, que, se não me engano, é 11 mil e alguma coisa anos, entre 11 e 13 mil anos. Então, provavelmente chegaram margeando a costa também. Então, barco, faz um assentamento, aí depois, sei lá, ali para baixo tem mais peixe, vai lá mais um assentamento, e foram fazendo isso assim, o mais provável é que tenha sido isso. O resto foi andando. Faz sentido, então, ver se... A minha pergunta pode ser exclusiva e extremamente preconceituosa no que eu vou dizer aqui. Você me fala que os indígenas, na verdade, são asiáticos que vieram para essa parte da América, foi isso que você falou, não foi? Isso. Até se você parar para pensar, vê se faz sentido. Você pega terras ali como Tailândia, Bangladesh, que se faz muito sol, muitas vezes esse cara parece com o colombiano, com o chileno, que é um pouco mais moreno às vezes. Tanto que nos Estados Unidos, os asiáticos dessas regiões, eles são muitas vezes confundidos com os latinos, o mexicano, com o... Faz sentido isso? Não? Sim, não, faz sentido. Gênio! Os traços faciais. E, às enfim, vezes o olho um pouco puxado. Exato, são coisas típicas da Ásia que vieram, né, nas migrações para cá. Obviamente, a gente está falando, no caso dos ameríndios, né, e outras irradiações também. Você tem os índios Nadene, a irradiação Nadene, que entra os Apaches, tal, não sei o que aí é uma outra coisa lá típica da América do Norte, os Inuit e tal. Mas todos vieram primordialmente da Ásia, mas aí a gente está falando de um isolamento que foi em 30 mil anos, né, até 500 anos atrás. Né? Então... Qual é a grande... Então, há muita diferença Sim. também, né, entre eles e os asiáticos. Qual é a grande diferença entre esse... Pergunta ignorante essa aqui, mas eu posso porque eu não sei. E eu parto da ignorância. Qual a grande diferença desse indígena, por exemplo, brasileiro, do território aqui dessa parte do mundo, para esse indígena americano? Culturalmente são completamente diferentes. Da onde que surgem... Da onde que se dá o surgimento dessa característica e por que são tão diferentes assim? Bom, aí o pessoal da antropologia vai me xingar, mas por Fala favor, aí, peguem leve comigo. Você sabe mais que eu. Bom, também não precisa de muito. Ali. Não precisa de muito. Temos um ponto não aí, né? Mas... Não, mas assim, a princípio, a primeira irradiação humana para as Américas
que essa irradiação ameríndia que fala, ela pegou até a Patagônia lá, pegou todo o continente, e ela é mais ou menos homogênea. Obviamente, culturalmente, aí são outras questões. Okay. Culturalmente, a gente está falando, como eu falei, de 30 milênios, então cada cultura se desenvolveu independente lá, tá, não sei o que, teve tempo suficiente, então é por isso que é muito diferente a cultura, sei lá, dos Apalaches lá na América do Norte e a cultura, sei lá, de raiz G ali no meio de Minas Gerais. É bem diferente. A gente está falando de milhares de anos separando os dois, né, de migrações e de alterações culturais linguísticas, né, do ponto de vista linguístico, uma riqueza linguística gigantesca, né. Agora, tem que levar em conta o clima, tem que levar em conta a altitude. Então, é totalmente diferente o indígena que se habituou ali a viver numa floresta tropical do que numa montanha. Dos que viviam numa montanha, numa floresta temperada, tal, não sei o quê. A gente sabe, por exemplo, que alguns traços faciais e compleição física dos povos andinos têm a ver com altitude e com o clima mais frio e o ar mais rarefeito. Então, o pulmão de um indígena do altiplano, por exemplo, ele é mais eficiente do que o pulmão da gente que viveu a vida inteira muito perto do nível do mar, entendeu? Sim. E não é só viveu a vida inteira, a gente está falando do ponto de vista de populações em gerações. Então, sei lá, em milhares de anos desse pessoal vivendo lá nos Andes, você teve uma seleção para um pulmão mais eficiente, um pulmão maior, etc. e tal. Coisa que não houve nos indígenas, por exemplo, que viviam na região próxima do nível do mar. Entendeu? Então você tem algumas alterações que tem a ver até com o clima e tal, não sei o quê. Né? Do mesmo jeito que aconteceu em todos os outros continentes. Né? Não estou falando dos indígenas como algo exclusivo deles. Essa adaptação ao ambiente. Existe essa adaptação. Obviamente que ela é restrita, porque quando você vai falar da origem da espécie humana 300 mil anos, do ponto de vista evolutivo, isso é muito pouco. Então não houve tempo suficiente para ter maiores mudanças, tal, não sei o quê. Então a gente continua sendo tudo a mesma espécie, tal, não sei o quê. Isso aí é ponto pacífico, né? Tanto anatômica quanto geneticamente. Ser humano é tudo a mesma espécie. Mas algumas diferenças, né, regionais aconteceram justamente por causa dessas alterações. E como eu falei, você teve 3 irradiações, até onde a gente sabe, de migrações asiáticas para as Américas. E dependia, obviamente, de recuo de gelo, aumento de gelo e tal. Da primeira foram os ameríndios, que vieram até o sul, que estão há mais tempo. Depois foram os Nadene, que vieram alguns milhares de anos depois. E aí eles pegam aquela região do centro-oeste da América do Norte, né? Canadá e Estados Unidos, né? A parte mais ao sul, como eu falei, eu dei o exemplo dos Apaches, né, por exemplo, mas você tem vários outros indígenas ali de toda aquela região que são dessa irradiação Nadene, que é o que a gente chama hoje, é um termo considerado pejorativo, que seriam os peles vermelhas, né? Então, quando estive no Canadá, naquela região lá mais do faroeste canadense, eu vi alguns desses indígenas, né, que, enfim, moram na cidade, e é impressionante como eles são diferentes. Né? Eles são muito diferentes, a pele deles é mais avermelhada, né? Eles são mais altos, né? Tem aquele cabelão que vai até a cintura, tal, não sei o que. Realmente você olha e fala, pô, parece... O pessoal reclama, parece os de filme, exatamente. De filme. E teve a terceira irradiação, que aí são os povos que ficaram no Ártico, né? Então aí você tem 2 grupos principais, que são aqueles que foram para Groenlândia, tal, não sei o que, aquela região mais dos territórios do nordeste do Canadá, que são os Inuits, né? Frio. Os Inuits. Cara. E o pessoal que ficou no Alasca ali e tal, não sei o que, enfim, boa parte deles, né, que o pessoal chama de esquimós e tal, não sei o que não é necessariamente um termo pejorativo, mas podemos chamar de povos Yupik, né, que estão lá e eles pegam até um pedacinho da Sibéria. Então, quer dizer, eles estão realmente muito conectados com aquela questão da Ásia lá em cima e tal.